Livro do profeta Jeremias, do capítulo 29. Jeremias 29. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos do capítulo 29, para o início da leitura dessa noite. Jeremias 29, do 1 ao 10. Glória a Deus. Aleluia. Vamos converter aqui. Capítulo 29, verso 1 diz: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Urquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Palavra da salvação, palavra do Senhor. Amém. Senta no teu lugar aí. Graças a Deus. Aleluia. Nós retomamos então a leitura do nosso profeta, lembrando que da última vez que lemos, Jeremias dizia as palavras que o Senhor ordenava, porque o mal estava vindo do norte. Lembram daquilo, né? A grande ameaça que eram os babilônicos estavam vindo. E no nosso último encontro, nós lemos aqui, só para relembrar um pouco, nós vimos um rei desesperado, um rei mandando o sumo sacerdote até Jeremias, pedindo que Jeremias interceda ao Senhor pelo povo. Por quê? Porque os babilônicos sitiaram, cercaram, pela primeira vez, cercaram a cidade, cercaram Jerusalém. E na leitura de hoje, nós estamos já no momento em que o primeiro grupo de pessoas foi levado para o exílio. É importante que vocês entendam esse momento do exílio, que é importante na história do povo de Deus. O cativeiro, as pessoas que foram levadas em duas etapas. Porque nós já falamos disso um tempo atrás aqui, não sei se vocês se lembram, a primeira invasão dos babilônicos foi em 601 a.C., e Nabucodonosor levou uma leva, mandou um monte de gente, o rei naquela época, levou a corte, os funcionários do templo, os sacerdotes, enfim, a esposa, a rainha, diz aqui o texto, né? Mas as pessoas ainda não foi completamente destruído, e ele então levantou outro rei, Zedequias, e colocou lá no lugar, mas um rei a mando dele. Então você vai me obedecer, vai ficar aqui, toma conta, preserva, porque eu quero imposto e tal. E ele levou uma leva em 601, mas esse Zedequias que ficou, e o povo que ficou, acabou se rebelando contra Nabucodonosor. Se rebelou aqui em Jerusalém, e aí ele voltou. Numa segunda vez, depois de 14 anos. Ele volta, e em 587 ele veio e devastou tudo. Então, e aí foi a segunda leva que foi levada de pessoas. Só para vocês entenderem, então foi um exílio que se deu em dois momentos, em 601 e 587. Nessa segunda é que a devastação foi difícil, os muros da cidade foram todos
quebrados, as portas da cidade, são 12, foram queimadas, o templo foi saqueado, o templo foi praticamente destruído, levaram todos os utensílios, o ouro, levaram tudo. Então essa segunda invasão foi a pior delas, que foi onde ele falou, então já que vocês vão se rebelar, não quero saber disso mais, e queima tudo, e quebra tudo, e matou muita gente. Então, essa aqui é a primeira destruição do templo em 587. Nós estamos falando aqui do quê? O primeiro templo construído. Nós estamos falando aqui ainda do templo construído por Salomão em 900 e alguma coisa. Né? Em 940, Salomão construiu. Então, assim, nós estamos falando aqui de praticamente 300 anos depois que Salomão. Mas esse primeiro templo, e aqui ele é destruído. Quer dizer, o templo de Jerusalém foi destruído 3 vezes. Tá? Ele foi destruído 3 vezes. Aqui é a primeira. Mas o texto que eu li para vocês, o momento que nós estamos no livro de Jeremias aqui, é a primeira leva de pessoas que vão. São os primeiros cativeiros que vão em 601. E na leitura que nós fizemos, nós mostramos que mais uma vez a palavra de Deus veio a Jeremias, para que Jeremias falasse com o povo. Mas agora, como a palavra veio, a revelação veio e eles não estão ali, o texto veio e Jeremias então faz o quê? Manda uma carta. Envia uma carta para os que estão já no cativeiro da Babilônia. É isso que a Bíblia diz aí onde nós lemos. Ele escreve, o Senhor revela, ele escreve uma carta e manda para ler lá para o povo que está no cativeiro. E o texto diz que Jeremias, como sempre, começa dizendo, assim diz o Senhor diz para vocês, povo que foi levado, toquem a sua vida aí no exílio. É isso que ele manda dizer. Edificai casas, habitem nelas, plantem jardins, comam o seu fruto, tomem mulheres, gerem filhos e filhas, tomem mulheres para os seus filhos, deem as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, não se diminuam como povo, cresçam. Essa é a ordem da carta que Jeremias escreveu. E aqui então o exílio já é uma realidade, as pessoas já estão lá vivendo, e o Senhor manda os que foram levados para o cativeiro que toquem a vida, porque será ali agora que eles vão viver. Isso aqui é um problema para os judeus, vocês não dão conta. Vivam e multipliquem-se e construam as suas vidas, porque essa agora é a nova realidade de vocês. Essa carta ela é muito pontual. Não se engane. E a melhor coisa a se fazer é que o texto, a carta que Jeremias diz, é se acostumar com essa nova realidade. Sabe por quê? Porque isso não vai mudar tão cedo, diz a carta. É difícil isso para eles. Meu conselho, diz o Senhor, é que vocês se mantenham em paz. Em outras palavras, não arrumem confusão, mas tentem viver em paz nessa cidade que vocês aí agora vivem. E ele diz assim, orem ao Senhor pela paz deste lugar, porque se aí houver paz, vocês estarão em paz. Isso é o que o texto diz. Eu acho isso muito interessante. Procurai a paz da cidade, porque para onde vos fiz transportar, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. É o texto que nós lemos. E o Senhor avisa mais. Diz assim, não se deixe enganar por falsos profetas, não fique escutando adivinhos, não fique dando trela para os seus sonhos, porque eu, Senhor, não mandei ninguém dizer nada. Pelo contrário, quem está falando por si só, porque na verdade vocês vão viver aí e não vai ser pouco, porque vocês vão ficar aí por 70 anos. Essa é a palavra. Por 70 anos e depois eu irei resgatá-los. O Senhor é claro, Ele não engana ninguém, não deixa ninguém enganado. Certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer vocês a este lugar, diz o Senhor. É isso que nós lemos. Então, a última leva que foi levada, depois dessa, foi em 587. Só para você ter uma ideia, a volta de lá foi em 515, quer dizer, cumpriu-se os 70 anos que o Senhor falou. Não tem jeito. Exatamente como foi dito lá atrás para Jeremias, foi exatamente o que aconteceu. A palavra de Deus se cumpriu, sabe por quê? Porque ela sempre se cumpre. O Senhor sempre avisa antes, aquilo que o Senhor fala, ela acontece. Nós temos que estar atento com isso, porque a palavra de Deus, isso não é brincadeira. Chama a atenção de vocês que é exatamente nesse contexto. Que contexto? O povo já está no exílio. O povo já foi levado. Jeremias então manda uma carta a pedido do Senhor para alertar o povo sobre quanto tempo eles vão ficar ali. O cuidado do Senhor. Vocês não vão voltar agora. Por isso busquem a paz. Esse aqui é o contexto. Não deem ouvidos a falsos profetas. Que o Senhor, é nesse momento, é nessa hora que o Senhor, na minha opinião, abre o seu coração para o seu povo.
É nessa hora que o Senhor, de uma forma tão bonita, eu acho isso aqui maravilhoso, Ele faz uma declaração de amor para o seu povo rebelde. Vocês conhecem essa parte, eu sei que vocês gostam. Pensa nesse contexto que eu estou falando aqui para vocês e me respondam como é que é o Deus que você serve. Me respondam o que nós vamos ler. Porque pela leitura que as pessoas faziam e fazem de Deus, Deus é um Deus vingativo, né? Deus é um Deus bravo, Deus é um Deus que se ira, e a hora de Deus dura, e Ele castiga e tal. Mas eu sempre digo para vocês que essa história de que Deus antes não era amor, assim não cola para mim. Porque Deus é amor, Ele sempre foi. Porque pensando nessa realidade, você vai ficar encantado com a segunda parte dessa carta e o tamanho do amor que Deus tinha para aquele povo. E observa o povo. Lembrando que esse povo aqui é um povo de pessoas da elite de Israel, obstinadas, gente idólatra, oprimindo os menos favorecidos, descumprindo tudo aquilo que o Senhor mandava. Esse é o povo que eu estou falando. E o Senhor faz uma declaração de amor maravilhosa. É um povo que agrediu o profeta Jeremias, é um povo que prendeu, queria matar o profeta que o Senhor levantou. Esse povo que eu estou falando. É disso aqui que eu estou falando. E lógico que tudo isso acabou no cativeiro, tá bom. Mas amor de Deus é amor de Deus. Você precisa compreender isso. Em minha modesta opinião, esse trecho da carta de Jeremias revela realmente quem é o Deus que você serve nesse lugar. Leia comigo o versículo 11, do mesmo capítulo 29. Verso 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar dos vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, diz o Senhor. E assim, isso aqui é a carta, né? É o mesmo contexto, é a mesma carta que Jeremias escreveu e mandou ler. E essa aqui para mim que é uma declaração de amor. Deus revela o seu coração, o nosso Deus revela o seu... Ele está dizendo assim, eu não sei se você quer ler de novo, observa comigo, ele está dizendo assim, eu bem sei o que está dentro do meu coração com relação a vocês. Bonito isso demais, né? Fala, o Senhor falando, ainda o Senhor falando para você. Eu bem sei, só eu sei o que vai dentro do meu coração a respeito de vocês, porque eu não planejei nada disso para vocês, diz o Senhor. Aleluia. Esse negócio é extraordinário. Eu nunca quis nenhum mal na vida de nenhum de vocês. O que vai dentro de mim, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Olha que lindo isso aqui. Na verdade, eu quero fazer de vocês um povo feliz. Eu quero dar a vocês o fim que vocês sonham e não essa escravidão que vocês se enfiaram. Mas saibam que mesmo assim, saiba que o que eu sonho é que vocês vão invocar o meu nome. Vocês vão orar a mim. E eu vou ouvir a sua oração, diz o Senhor. Imagina o povo lá no exílio, pecando e tal, e tudo que fizeram. E o Senhor mandando um bilhete de amor, dizendo, eu amo vocês. Eu amo. O que eu sempre quis de vocês é que vocês me buscassem, porque assim vocês iam me encontrar, o Senhor diz. Sobretudo, quando vocês me buscarem de verdade, de todo o vosso coração, sem mentiras. O Senhor espera isso do povo, o Senhor se declara, porque assim vocês me acharão. Vocês vão me buscar e vão me achar, mesmo aqui nessa opressão, vocês vão me buscar e vão me encontrar, e assim eu vou fazer vocês voltarem dos lugares dos vossos cativeiros, e vou juntá-los novamente, e vou levá-los novamente para casa, porque a terra da minha promessa, aquela que eu dei para vocês, eu vou trazer vocês de volta em nome de Jesus. É bonito demais, né? Sabendo tudo que a gente sabe desse povo. E quando a gente lê um negócio desse aqui, o nosso coração se enche de gratidão, porque eu fico pensando assim, imagine você vivendo o pior momento da sua vida. Imagine você vivendo aquela situação que eu chamaria de miserável, obviamente porque a gente fez burrada e acabou escravizado pela vida, né? Imagina você lá. Imagina você com a vida toda amarrada. Imagina você sendo humilhado. E lá, em meio a essa desgraceira toda, você recebe uma carta do Senhor. E nessa o Senhor diz que isso, a mesma coisa que ele diz para o povo ali no exílio, ele diz para você, escrevendo uma carta, dizendo, escuta, eu não planejei nada disso para a tua vida.
Eu não planejei que você chegasse onde você chegou. Se você soubesse o que vai no meu coração a teu respeito, se você soubesse o quanto eu te amo, o Senhor diz. Eu fico encantado com isso aqui. Eu só consigo sonhar e pensar coisas boas, porque o fim que eu quero dar na tua vida é o melhor. Eu quero te dar o melhor dessa terra, diz o Senhor. É um Deus que eu fico pensando, você está aí sofrendo porque você é teimoso, mas saiba que mesmo assim eu quero te tirar daí. E saiba que sabe quando isso vai ser? Quando você me invocar, quando você me buscar, quando você vier e orar a mim, quando você me buscar de verdade, mas sem desculpa, mesmo nesse cativeiro aí, que sabendo que ele é fruto da sua obstinação, você vai orar, você vai se arrepender, e eu vou ouvir a tua oração, e eu vou vir te buscar de volta, e você será meu de novo. Eu não sei, como é que eu posso dizer que esse Deus não ama? Esse Deus é fogo consumidor, ele é lei, esse Deus é amor puro, esse Deus ama demais, é extraordinário. Eu não consigo, mas enfim, glória a Deus. Esse é o momento, o Senhor manda uma carta para dizer ao povo, né? Calma porque eu sou Deus. Capítulo 30, leia comigo. Versículo 1 do capítulo 30. Diz assim, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor mais uma vez. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Escreva num livro todas as palavras que eu vou lhe falar. Certamente vem os dias, diz o Senhor, que eu mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá. E os farei retornar à terra que deu aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Essas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Mas pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago como uma mulher em trabalho de parto. Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia? Sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes, não mais serão escravizados pelos estrangeiros, eles servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, que darei a eles, em nome de Jesus. Até aqui está bom. Eu quero chamar a tua atenção, se os primeiros 30 capítulos que nós lemos do livro do profeta Jeremias foram 30 capítulos de repreensão, 29 capítulos de repreensão, né, assim, porque eles estavam no pecado, e o cuidado do Senhor avisando o povo para que eles se convertessem, para que o mal não prevalecesse. E eles obviamente não ouviram a palavra de Deus, não deram ouvido, mas deram ouvido a falsos profetas. Não lemos isso aqui com você, e por isso acabaram no cativeiro. Mas a partir do capítulo 30 desse texto, Jeremias muda muito, o texto muda demais, e o contexto parece outro, porque agora nós vemos um Deus empenhado em enviar palavras que ensinem o caminho da salvação, que ensinem o caminho que vai trazer de volta para casa. O empenho do texto a partir de agora são palavras que Deus manda através de Jeremias, mas são palavras de restauração. É Deus falando, mas eu vou salvar, calma. São palavras de esperança. Nem tudo está perdido. Palavras de um Deus que não se alegra e jamais vai se alegrar com a ruína de um filho e de uma filha sua. Aleluia. É isso que nós vemos a partir daqui. Leia comigo o capítulo 31 para você ver. É na mesma linha, todos eles. Mas é bem bonito. Capítulo 31 diz assim, ó, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com um amor eterno, com um amor leal eu a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras que os lavradores que a tinham plantado antes profanaram. Porque vai chegando o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subam a Sião, a presença do Senhor, o nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem, deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte, e eu os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego, o aleijado, mulheres grávidas em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão,
porque sou pai de Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclame nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel os reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Aqui tá bom. E aqui, lendo, é só para a gente entender e comentar, aliás, coisas que nós já falamos, né? Porque a realidade é essa aqui. A realidade é esse exílio, esse momento de dificuldade. O povo foi levado para longe de casa. E como eu já disse para vocês, lá no exílio, o que acontece? As coisas começam a se perder. Lá no exílio, longe de casa, as referências se perdem. O povo está longe do templo. Estar longe do templo significa dizer que o povo não faz mais sacrifício a Deus. Isso aqui para um judeu, porque quando não faz sacrifício a Deus, não faz a expiação dos seus pecados. Isso aqui para um judeu é só, um judeu sem templo deixa de ser um judeu, você precisa entender isso. Um judeu sem templo ele não existe, Herodes entendeu isso tão bem. Tanto que até hoje, você sabe que hoje Jerusalém não tem templo, né? Ele foi destruído pela terceira vez, ele não foi reconstruído mais, né? E você sabe que não tem templo em Jerusalém, mas tem um pedaço de um muro lá. Um pedaço de um muro. Que todo judeu que se preza no mundo tem que ir lá e colocar a mão naquele muro e lamentar. É o tal dos o muro das lamentações, né? Que é um canto do muro do templo de Herodes que foi destruído. E eles têm essa relação de adoração. O povo está no cativeiro, longe de casa, você precisa entender isso. Mas, sobretudo, o povo está longe do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ficou lá no Santo dos Santos e nós não temos mais nosso Deus. A situação aqui é bem delicada para esse povo. O povo está sozinho, está sofrendo e correndo o risco de quê? De perder a sua referência como povo. De parar de cultuar o Senhor, de parar de oferecer o sacrifício. Porque eles estão num lugar de hábitos estranhos. A língua aqui falada não é mais o hebraico. A língua aqui é o aramaico. O povo está desaprendendo a falar na sua língua. Tanto que o aramaico, Jesus falava aramaico, ele falava hebraico. Por quê? Porque depois de 70 anos do cativeiro, perdeu-se a língua. Desaprendeu. E o povo começou a falar aramaico. Eles estão numa situação difícil. Esse povo é ridicularizado, ele é humilhado. Mas o maior problema desse povo aqui é perder a sua identidade como povo descendente de Abraão. Esse é o risco iminente. E é exatamente por isso, que eu já falei isso para vocês lá atrás, eu queria que vocês entendessem esse contexto do exílio. É exatamente por isso que foi necessário começar a escrever em hebraico as memórias, a registrar as memórias, para que não se perdesse a identidade do povo. Vocês entendem isso? Nós estamos deixando de ser nós. Nós não adoramos o Senhor mais, nós não temos um templo, nós não oferecemos nosso sacrifício. Nem a nossa língua a gente fala mais. E as nossas histórias, e esse nosso tempo todo, e os nossos antepassados, e tudo que nós somos. Cadê? Estamos perdendo. Então nós precisamos do quê? Vamos escrever, gente, senão nós vamos morrer. Senão nós vamos acabar como povo. E eles começam então a registrar. O início do livro do profeta Jeremias é conhecido como pré-exílio, né? Mas aqui nós estamos no período do exílio. O povo está no exílio. E nesse contexto foram compilados a maioria dos textos da Bíblia do Antigo Testamento. Por exemplo, só para desmontar um pouco do que vocês acham aí, sabe? Os Salmos, em sua grande maioria, foi tudo produzido nesse momento de dor. Por isso que os salmos são lamentos. Muitas produções textuais foram redigidas nesse contexto do exílio, lá no exílio, longe de casa. Não é que as histórias foram inventadas, não. Tem histórias na Bíblia muito antigas. Tem histórias na Bíblia de 1500 anos antes do exílio. Mas eram histórias que elas existiam de muito tempo e elas eram lembradas, por exemplo, nas celebrações. Muitas histórias eram cantadas nos cultos, eram contadas nas memórias de família, de pai para filho. Porque a ordem de Deus, quem já leu Deuteronômio 6, sabe que o Senhor fala, pega o teu filho, senta embaixo da figueira, bota um lençol lá embaixo, senta lá e conta para ele a história dos teus antepassados. Era uma prática do povo, manter viva a sua memória, a memória dos patriarcas, e isso aqui estava perdendo tudo isso. As celebrações eram para isso, mas não tem mais. Por isso foi necessário organizar tudo, reunir tudo, escrever na língua original deles, para dizer quem somos nós, senão nós vamos nos perder. Então, esse é o contexto do Antigo Testamento.
A Bíblia hebraica é isso. A Bíblia hebraica tem esse compêndio. Até aqui existiam já textos escritos. Não é que começaram a escrever aqui. Já existiu, mas eram textos isolados. Por exemplo, existia já a Torá. Mas a Torá, e aí eles vão juntar a Torá num conjunto de 5 livros. Eles vão organizar tudo isso, eles vão compilar aqueles textos como Bíblia, porque a partir do exílio isso foi necessário. E essa realidade que eu falo para vocês, você pode verificar só lendo os textos, por exemplo, o conteúdo dos textos, você descobre tudo isso. Por exemplo, vou convidar você a ler comigo o Salmo 137, abre aí para você ver. Só para você entender um pouco isso que eu estou falando aqui. Que momento está vivendo esse povo aqui, quando Jeremias profetizou? Salmo 137 é um salmo curto. Achou aí? 137. Olha como é bonito. Pensa em tudo isso que nós estamos falando. Pensa nesse contexto e leia comigo agora. Ele diz assim, ó, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ai, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma canção lá de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçá-los contra a rocha. Você lê um texto desse, você entende tudo que eles estão vivendo. Você vê a opressão que eles estão vivendo. Vocês veem a falta de identidade. Nós vamos falar como é que nós vamos nos esquecer do Senhor. Isso é o contexto que eu estou dizendo para vocês. Então, essa é a realidade. O povo está no exílio sendo humilhado. O povo está lá sendo oprimido. E lá a realidade é de quê? É de lamento. Por isso, o segundo livro de Jeremias é Lamentações. Salmos. São 150 capítulos praticamente de lamentos. Mas veja, o lamento nunca é só um lamento, você não vira murmuração. Mas é um lamento que traz esperança. Quando a gente lê os Salmos, a sensação que nós temos é essa. Porque na maioria deles a gente lê, Senhor, até quando o inimigo vai nos oprimir, Deus? Não é assim que fala o Salmo? Quer ver uns exemplos? Abre aí, Salmo 3. Só para você não falar que eu estou louco. Salmo 3. Deixa eu aí. Versículo 1 diz assim, ó. Pensa nesse contexto que eu estou dizendo. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem ao meu respeito, Deus nunca te salvará. Mas tu, Senhor, és escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Aleluia. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, me salva, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vê o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Percebe aqui o momento que eles estão vivendo? Percebe essa produção de onde vem quando você lê isso? De onde vem isso? Por isso que você precisa entender. Olha o 4 aí, na sequência. Só para você ver. Na sequência, o próximo, 4. Versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Percebe o contexto? Vai no 5 para você ver. Eu estou lendo na sequência para você entender. Ao 5, versículo 1. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a ti que eu imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Por que toda essa raiva? Por que todo esse lamento? Porque eles estão lá, entende?
vivendo isso que eu estou dizendo para você, se perdendo como um povo, sendo oprimido, sendo... Olha o 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me declines o teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Me cura, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e me livra. Salva-me por causa do teu amor. Percebe isso? É uma constante, irmãos. Lamento, mas sempre tem esperança. O Senhor vai, Ele vai vir. No 7 diz assim, ó, Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém os livre. Enfim, eu anotei um monte. A gente pode ir lendo os salmos e a realidade é a mesma. Por quê? Foi lá nesse contexto que eles foram todos... Eram as músicas que eles cantavam. Era o sofrimento do povo. Observe que é um lugar comum. E quando você contextualiza o momento, você entende o texto, entende isso? Quando você entende que eles estão vivendo, você lê o salmo, você fala, ó, tem uma razão. Pegar o coitado da criança e dar com ela na parede, na pedra, por quê? Que raiva é essa? Que ira é? Mas eles estão vivendo esse momento de opressão. E assim você vai entender. Em muitos outros momentos do Antigo Testamento, essa realidade do exílio motiva muito o que está no texto. Porque eles estavam sofrendo demais. Amém? Entenderam isso? Leia Jeremias, volta em Jeremias capítulo 31 para a gente ir para o final da nossa leitura. Não se esquecendo que o Senhor está usando Jeremias para dar esperança de novo. Capítulo 31, leia o verso 31. Diz assim, ó. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando as tomei pela mão para tirá-las do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles já me conhecerão, do menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Palavra de Deus. Amém. Observe que em meio a todo esse sofrimento, o coração do Senhor continua a se revelar através da palavra de Jeremias. Esse caminhar para o final é um caminhar cheio de amor. O Senhor se preocupa em encher o seu povo de esperança. O Senhor se preocupa em dizer e dar a eles um sentido para viver. Vocês precisam lutar, vocês precisam viver, vocês precisam construir. Eu tenho que dar um sentido. É uma razão para o povo acordar de manhã, se levantar, enfrentar o que tiver que enfrentar, porque o Senhor não se esqueceu de nenhuma das promessas e Ele vai cumprir todas elas. Aleluia! Deus é extraordinário. Observe que o foco da restauração do povo aqui está em duas coisas: na obediência e em conhecer o Senhor. Preciso de um cuidado. Onde está o foco da restauração de todo mal? Na obediência e no conhecimento do povo ao seu Deus e aos decretos do Senhor. Por isso o Senhor diz, serão leis escritas não em papéis, mas serão leis escritas nos seus corações. Porque eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele diz assim, ó, serei o Deus deles, eles o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo, vamos conhecer o Senhor. Conheça o Senhor, porque todos eles já me conhecerão, do menor ao maior, diz o Senhor. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Aleluia. Esse é o projeto de Deus para o seu povo. É bonito demais cuidar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. E minha última leitura, capítulo 32, para vocês hoje. Diz assim o 32, essa é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o ano 18º de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistaria. Que Zedequias, rei de Judá, não escaparia das mãos dos babilônios, mas certamente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falaria com ele face a face e o veria com os próprios olhos, que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde esse ficaria até que o Senhor cuidasse da situação dele. E ainda que se eles lutassem contra os babilônicos, não seriam bem-sucedidos.
Aqui nós estamos 14 anos depois. Aqui nós estamos. Se em 601 foi a primeira leva de refugiados, e lembra que eu falei que nessa época foi constituído um outro rei, e ele continuou governando, e lógico, sob a tutela da Babilônia, esse novo rei se rebelou contra Nabucodonosor. E aqui ele volta. No capítulo 32, então, ele voltou para se vingar, e aqui novamente ele sentia a cidade de Jerusalém mais uma vez, e eu chamo a atenção de vocês, porque pela primeira vez deu errado, na primeira vez deu errado. O povo foi invadido, e o primeiro grupo foi levado para a prisão, para o cativeiro, e a pergunta que eu faço para vocês, melhorou? Depois de todo o sofrimento, depois de ter levado parte deles, melhorou? Eu digo não. O rei e a sua corte se arrependeu? Eu digo não. Observe que Nabucodonosor sentia Jerusalém, e onde é que está Jeremias? Preso. Porque o rei e os seus prenderam o profeta de novo. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio do rei. Ele mandou prender o profeta de novo. Por quê? Porque o profeta profetizou a palavra de Deus para ele. Porque ele não se converteu e não mudou, a situação era a mesma. E por isso veio de novo. O povo continua obstinado, e por isso agora a destruição vai ser completa. Jerusalém vai ser arrasada. Jerusalém, o templo vai ser saqueado, não vai sobrar muita coisa em nome de Jesus. No capítulo 33, só 2 versículos. Versículo 1 diz assim, ó, Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você nem imagina. Aleluia, Jesus. Compila esse momento, gente. Pensa nesse contexto. Porque quando vocês forem estudar esses textos, vocês vão fazer ele ser muito maior do que vocês imaginam. Ele vai crescer na sua mão. A palavra de Deus não para. Deus não para de falar. Jeremias fala o tempo todo. Ele está na cadeira, ele fala. Ele está no poço, ele está no tronco, ele fala. Ele está com a mão livre, ele escreve. Ele não para. A palavra de Deus não cessa. E reconhece, a destruição vai vir. Entretanto, o Senhor persevera em restaurar a esperança do seu povo. As palavras que Jeremias prega são constatação da verdade, mas são esperança. Porque Deus afirma, eu vou restaurar. Vocês estão fazendo tudo errado, vocês vão se danar todo. Mas eu vou ajudar, eu vou restaurar em nome de Jesus. E eu termino com o versículo 10 dizendo, assim diz o Senhor, vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas e desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus não desiste de nos levantar, na verdade. Deus não desiste de reafirmar esse coração amoroso. E o Senhor que planeja o tempo todo, e aquele Deus que nunca pensou, Deus nunca imaginou e nunca se alegrou com o sofrimento do seu povo. Você precisa pensar nisso nos momentos que a sua vida dá errado. Porque Deus, por que eu estou vivendo isso, né? Ainda que o povo é obstinado, ainda que o povo não se renda ao Senhor, ainda que o povo não se dobre, observa, os castigos e as dificuldades pelos quais o povo vão passar, é tudo consequência das decisões que eles mesmos tomaram, porque o Senhor não desiste em mostrar o caminho de um minuto. Isso é amor, isso é cuidado com as nossas vidas. Em nenhum momento a palavra de Deus, em nenhum momento faltou oportunidade de mudança de vida, em nenhum momento. Foi deixado, foi negado ao povo uma oportunidade. Se quiser, vai reconhecer os seus erros. Se quiser, vai se arrepender. E se arrepender de todo o seu coração, o Senhor vai ouvir a tua oração. Se arrepender de verdade, Ele vai vir. E o mal não vai dar a última palavra. Mas e o coração humano é obstinado, ele é obstinado. E não é à toa que as coisas dão errado. E dão errado mesmo. Porque nós somos assim. Nós somos o retrato disso. Mas a gente nunca pode esquecer. Existe um Deus que acima de tudo Ele ama. Aleluia. E nós estamos vivendo porque nós estamos vivendo, porque nós somos obstinados, sim. Mas que o Senhor avisa, que o Senhor quer, que o Senhor ajuda, Ele ajuda em nome de Jesus. Então que nessa noite nós possamos nos apossar disso que para mim chama amor. Amor desse Deus que eu não sei, não existe medida. Existe para isso? Não existe medida
vida para isso. Em muitas situações, nós enfrentamos situações muito delicadas, sim ou não? Nós enfrentamos situações muito complicadas e na hora o que sobra na nossa cabeça é igual o Salmo, né? Porque o que sobra na nossa cabeça, o que é? Mas por que isso, Senhor, na minha vida? Não é assim que a gente fala? Sim ou não? Sim. A gente vira para o Senhor e fala, Senhor, até quando eu vou sofrer com isso? Sim ou não? É o salmista. São salmos do... Mas se a gente for bem sincero, nós vamos ver que o amor de Deus sempre nos alcançou e o Senhor sempre tentou nos ajudar. Sempre, sempre. E eu pergunto para você, que amor é esse? Hã? Que amor é esse que não te larga? Que amor é esse que não desiste de você? Tem alguém aqui, se quiser usar, levantar a mão, que já fez alguma grande burrada na vida? Tem? A Elias não fez ainda não. Então nunca fez, ó. Aqui também não. Né? Eis-me aqui, Senhor. Querido, a gente tem que admitir, porque a Bíblia é sobre eu e sobre você. Os textos, as pessoas, a Bíblia são sobre nós. É da nossa vida que esse texto está falando. Nós somos obstinados, desculpa. O povo é obstinado. Desde sempre, povo, desde Gênesis 9, povo é obstinado. Mas eu queria dizer para você, a gente, por mais obstinado que seja, você tem que entender, o amor de Deus sempre vai te alcançar. Porque Deus te ama. Ah, mas pastor, então eu posso fazer o que eu quiser que Deus vai alcançar? Não se engane. O povo acabou lascado no cativeiro, sofrendo, humilhado, rastejando, apanhando na cara. Mas você não precisa disso. Porque eu tenho visto um Deus te alcançando. Eu tenho visto um amor que é tudo providente na tua vida. Eu sei que Deus vem, fala e mostra o caminho, diz que vai dar errado, e você vai lá, e o teu coração fala mais alto, e você vai lá e faz igual, né? Sim ou não? Sim. E Deus fala, não faz não, mas você vai lá e tem em fazer exatamente o que você faz. Sim ou não? Em achar o que você sempre achou, não é assim que nós somos ou não? Admita, irmãos. Agora observe o Senhor, observe esse amor que é providente, esse amor que não nos larga, que não desiste de nós. E se por acaso deu errado, não foi por falta de aviso, porque o Senhor nunca nos deixou enganados. Mas sempre existe uma possibilidade. De quê? Ele fala sempre no livro de Jeremias, que esse povo mude o seu coração, que esse povo se arrependa dos seus maus caminhos, que esse povo se converta. Então eu vou vir, e eu vou salvar, e eu vou livrar, e eu vou impedir o mal sobre a vida dele. Eu estou esperando a hora que ele se arrependa, porque eu vou vir e o mal não vai prevalecer. Então eu queria dizer para você, para encerrar, se o mal tem prevalecido nesse mundo, se o mal tem prevalecido na vida de alguns ou de qualquer um, eu queria dizer para você, Deus não tem nada com isso. Os atribulados falam, se Deus existe, por que essa coisa ruim desse jeito, né? O que Deus tem com isso, né? Nada. Né, atribulado? Nada. Nosso coração obstinado é a fonte de todo o mal desse mundo, porque nós nos afastamos do Senhor. Mas eu queria dizer para você, existe um amor reservado para todo aquele e aquela que desejar dar ouvidos à palavra do Senhor. Existe um amor inexplicável, pronto para salvar, pronto para resgatar, independente dos nossos problemas. O que importa para o Senhor não são os nossos pecados, o que importa para o Senhor é o tamanho do nosso arrependimento. Amém. Pecar nós estamos sujeitos, e não é que você está sujeito, você vai pecar toda hora, viu, cidadão? Nós não podemos pecar, porque o pecado nos afasta do Senhor, constrói um abismo, constrói um muro. Mas eu queria dizer para você, ainda que nós fraquejemos, nunca se esqueça, tem um Deus que te ama, e te ama demais. Glória a Deus. A ponto de falar, se arrependa e venha cá que nós vamos escrever uma nova história de vida. Tudo que o Senhor queria, o bilhetinho dele escreveram para o povo, diga para o meu povo, que se eles se arrependerem, e que se eles me buscarem de coração de verdade, eu vou ouvir, e eu vou resgatar eles daqui, eu vou salvar. Esse amor extraordinário que está à tua disposição, que está na tua vida, que te abraça todos os dias, que não te deixa e que tem planejado o melhor para você em nome de Jesus. E eu queria dizer para você nessa noite, esse amor merece as tuas palmas, porque ele é maravilhoso.